Formação Santidade. Hoje nós vamos começar uma série de 3 a 4 momentos distintos, onde nós vamos falar sobre as virtudes. O que são as virtudes? Para que elas servem? Será que eu tenho alguma virtude? Ou várias virtudes já desenvolvidas? Um homem virtuoso, será que se destaca? É um homem justo? Como conseguir as virtudes? Enfim, poderíamos perguntar, fazer várias perguntas. Mas nós vamos começar logo com um trecho do Salmo 51, no versículo 8. Nós devemos procurar a verdade no fundo do coração. E essa verdade começa não fora, mas dentro de nós. E ser amante, ser amoroso da verdade é algo que parece difícil ou distante, porque nós estamos numa sociedade onde a verdade ela é colocada de lado, né? Então vamos começando bem e querendo dizer assim, em Mateus 6:21, Mateus nos diz: onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. Então, o coração é o centro das nossas emoções, sentimentos. Tesouro é algo valioso, é aquilo que a gente esconde, né? Guarda com muito zelo. E o que reina dentro de nós? O que está reinando dentro de nós? São as virtudes. Para muitas pessoas, muitos estão procurando hoje o quê? A fama, o sucesso, né? A satisfação pessoal, a realização e uma certa dose de quê? De sossego, de tranquilidade, porque ao conquistar a satisfação, geralmente é uma satisfação financeira, ela quer desfrutar destes momentos que o dinheiro pode trazer. E aí a gente diz assim, quando eu busco deliberadamente essas coisas e tenho minha vida voltada praticamente para isso, será que eu tenho alguma virtude? Não. O que está prevalecendo aí é o egoísmo. Mas se eu busco também acumular as riquezas, né? Quero mais, 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 entesourar. E será que eu vou ficar perto do projeto de Jesus? Jesus, em Mateus 5:3, nos diz: felizes os pobres em espírito. Estes pobres aqui são aquelas pessoas o quê? Desprendidas, generosas, que mesmo tendo bens, elas vão saber utilizar esses bens de uma maneira que não os impeça de serem esses felizes, esses pobres de Jesus, né? Os pobres do Evangelho, porque deles é o reino de Deus. Se eu me ataco às coisas, eu vou perdendo este reino, não é verdade? E nos nossos dias, outro ponto que é muito importante é a liberdade. Eu quero ser livre. Mas a gente diz assim, para que você quer ser livre? Aí eu quero acumular riqueza, eu quero ter sucesso, eu quero ter tranquilidade, satisfação e quero ser livre. Mas livre para quê? Ah, para fazer o que me dá na cabeça, sabe? Livre para sair por aí, viajando, curtindo, conhecendo pessoas, lugares, desfrutando culturas, né? Degustando pratos exóticos, e aí vai. Tudo isso aí está voltado para
muitas vezes para o quê? Para o eu. Então aí o que está sendo aflorado é o egoísmo. Não é uma liberdade que diz, eu vou também cuidar das outras pessoas, vou também dedicar uma grande parte do meu tempo a conhecer a Deus, a me aprofundar na fé. Olha aí a diferença. Quando a gente se coloca assim, há o quê? Há a generosidade que aflora, a virtude da generosidade. Outro ponto. Quantas vezes nós paramos e observamos? Tem pessoas que gostam muito de falar, né? Mas falam muito de quem? Do quê? Às vezes se centram muito nelas mesmas. Então falam de seus feitos, das suas realizações, do quanto elas são, e isso demonstra o quê? A vaidade, né? Outros até se criticam. Ah, eu sou assim mesmo, eu não tenho muito a fazer, sou assim e pronto. Aí nós vimos o quê? Qual é aí o ponto que está prevalecendo? Às vezes o quê? Deixa para lá, não quero mudar, a preguiça, a falta de coragem de empreender, né, atitudes que possam mudar aquele pensamento, aquele comportamento. Às vezes são pessoas que falam delas, mas também são pessoas às vezes que falam e criticam muito os outros. Tudo acha um defeito, algo para ser, né, colocado na balança, medido. E aí a gente vê o quê? Que precisa da virtude o quê? Da compreensão. Outros são muito o quê? Sentimentais. Logo se chateiam, logo guardam mágoas. E aí a gente vê que precisa do quê? Da virtude da misericórdia. Outros pensam nos prazeres da carne, né? Nos prazeres, em desfrutar de todo tipo de prazer. E não procura o quê? Conter-se. Aí está faltando uma virtude, que é a temperança. Não é verdade? A veracidade também. Porque às vezes as pessoas se enganam. Se enganam. Ah, não sou bem assim. Ah, você está comendo demais, você está bebendo demais. Ó, você está fazendo coisas que são demais e estão atingindo até a sua saúde. Mas a pessoa não consegue parar. Não tem essa virtude desenvolvida. Outros se alegram, né, mais em receber do que em dar. Falta aí a caridade. Outros se alegram também com aquilo que é mais fácil do que daquilo que é certo. Então, quando faz algum ato, né? Por exemplo, assim, tinha um trabalho a ser feito, né, a realizar naquele dia. Então, inventou uma desculpa e jogou esse trabalho para mais adiante. Então, significa o quê? Aí a virtude da responsabilidade está faltando. Às vezes jogou esse trabalho para um outro momento, não porque tinha algo mais sério a resolver, não, simplesmente por indisposição, por preguiça, porque vai sair, porque vai para uma balada, enfim. Né? Outros se entristecem, não porque ofendeu a Deus ou ao próximo, mas porque se entristece que quando se comporta mal ou recebeu algum tipo de alguma chamada, né, devido ao comportamento, se sentiu humilhado, fraco, ruim. Então ali falta a virtude do quê? Da humildade, do arrependimento. Outros se alegram com o fracasso dos outros, porque o seu sucesso tem que estar no auge. E aí nós temos o quê? A inveja imperando a vanglória. Então nós vimos aqui que, com esses exemplos
quanto nós precisamos lutar para adquirir as virtudes e como elas são importantes para que o homem novo aconteça. Então, nós vemos que não basta só rezar, mas, sobretudo, vigiar. Porque se eu rezo, mas eu não vigio nada em mim, eu estou caminhando para uma santidade, vamos dizer assim, que não é uma santidade plena. Não é uma santidade na realidade. Porque uma não anda sem a outra. Eu preciso orar e preciso vigiar. Em Lucas 14, 28 a 30, no Evangelho, Jesus nos diz o seguinte, que um homem, uma pessoa antes de edificar uma casa, um prédio, ele precisa sentar, ver o que ele vai gastar, ou seja, fazer todo um orçamento, todo um projeto para que ele consiga terminar, iniciar e terminar bem aquele projeto que ele propôs, que ele quis. Então, este homem começou a edificar, mas não pôde terminar. Lucas nos diz. Por quê? Porque o projeto que foi feito foi mal elaborado. Então, nós queremos ter virtudes, construir este edifício, esta casa de virtudes no nosso exterior. Mas para isso nós precisamos ter o quê? Fé em Jesus Cristo. E sabermos como, que tipo de elementos, de virtudes nós precisamos construir, ter para edificar esse edifício interior. Então, as virtudes, elas vão nos ajudar também a edificar este edifício interior. Os sacramentos, a oração, a adoração, os conhecimentos que a nossa igreja traz. Mas tudo isso vai contribuir para que eu cresça. As virtudes, neste ponto, elas são primordiais. Então, a virtude é algo que eu e você precisamos buscar, as virtudes. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1804, nos fala: pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. E aí, vemos que nem sempre temos essa noção. E numa definição bem elementar, nós vemos que virtude é hábito bom. Ou seja, qualidade que uma pessoa tem de que se manifesta em certas ocasiões, em certos momentos. Né? E vamos perceber que existem as virtudes humanas e que existem as virtudes sobrenaturais. As virtudes humanas, elas podem ser vividas por qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer época. Já as sobrenaturais, elas são infundidas por Deus. E as virtudes sobrenaturais, a doutrina cristã chama o quê? Aquelas são aquelas que são dom gratuito de Deus. São as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. O Catecismo nos afirma no número 1804 que as virtudes humanas são atitudes firmes. Né? São atitudes firmes, com disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Então, isso significa o quê? Significa que elas são adquiridas através do quê? Do esforço, da constância, do empenho. Por isso, as virtudes humanas também elas podem ser chamadas de virtudes adquiridas, porque são frutos do nosso esforço, da nossa dedicação. Assim sendo, aqueles que se dedicam a construir esta casa, este edifício interior,
estas almas, elas precisam de virtudes que sejam verdadeiramente virtudes e não pseudo virtudes, onde vão aparecer em momentos, vamos dizer, estanque. Exemplo, uma pessoa, aconteceu um fato e naquele momento ela teve muita paciência, conseguiu contornar aquele fato muito exigente e que, se não fosse uma certa frieza, um certo controle, poderia ter provocado dissabores. Aí a gente diz, você tem a virtude da paciência. Será? Num outro momento, esta mesma pessoa foi confrontada numa outra situação, onde ela já não apresentou este mesmo comportamento paciente. Ela começou a murmurar, a dizer frases muito duras, descontrolou-se. Aí houve a virtude da paciência entrou em ação? Não. Então, na realidade, é uma pseudo-virtude, porque se fosse realmente virtude, a paciência estivesse incorporada, estivesse, vamos dizer assim, enraizada já nesta alma, esta alma demonstraria a paciência em todos os momentos, e não em momentos soltos. E isso nos mostra que para adquirir as virtudes, sejam elas humanas, ou humanas, mais precisamente, a alma vai precisar o quê? De um esforço continuado. Para que ter virtudes? Porque o próprio catecismo nos diz que as virtudes regulam os nossos atos, as nossas ações, ordenam, né? As virtudes, elas ordenam as nossas paixões, guiando-nos, né? Segundo o que? A nossa capacidade de raciocinar, a nossa razão, e segundo a fé. Uma alma virtuosa, então, não fica aos sabores dos ventos, porque ela sabe o que ela pretende construir, o que ela já tem como virtude, o que falta adquirir. Então, quem não acredita que precisa de virtudes está caminhando para a construção de uma casa interna muito fragilizada, porque não são virtudes verdadeiras que estão habitando naquela alma, mas pseudo-virtudes. São José Maria diz: o orgulho cega tremendamente, encobre e justifica todas as faltas. Nós vimos dias atrás a necessidade de termos o que? A virtude da humildade. Porque aqui, como São José Maria nos diz, o orgulho ele tenta justificar todas as faltas. E ele cega tremendamente a alma. E quando a gente fica em cima do muro, Apocalipse 3,15 nos diz: não és nem frio e nem quente. Tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Olha aí. Há uma alma tíbia. Né? Não é quente, não é fria, não sabe se quer mudar, vive naquela rotina, sem ânimo. Até, né, é uma pessoa que cumpre seus horários, faz suas tarefas, mas também não sai daquilo. Não melhora, não avança. Se estagnou. Se estagnou. E outras, às vezes, a gente se envaidece com as nossas qualidades e estragamos o bem que poderíamos ver, né, nelas, nessas qualidades. Porque quando a gente se envaidece, a gente diz, isso aqui é meu, isso aqui eu construí, e aí fala só sobre si, sobre seus feitos. Esta vaidade não é virtude. São virtudes contaminadas pela vaidade. Né? Se a fonte dissesse para a água, né, onde passa a água, aquela fonte que passa a água, eu que elaborei, eu que criei a água, olha como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Não.
A fonte só é uma fonte, só é um meio, um instrumento por onde passa aquela água. Se o rádio, vamos dizer assim, dissesse, olha essa mensagem que está sendo divulgada, fui eu que criei, fui eu que fiz, fui eu que... Não, o rádio é apenas um instrumento. Então nós somos também aquele instrumento por onde Deus quer fazer grandes obras, mas só somos o quê? Um vaso de barro, levando o quê? Um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é o amor de Deus, se nos deixarmos o quê? Trabalhar por ele. Porque senão nós vamos nos encher, né? Nos encher e nós não teremos, na realidade, virtudes puras, né? Cheias de Deus, mas virtudes carregadas de vaidade. E aí nós vimos o que no Sermão da Montanha? Que sua mão esquerda não sabe o que faz a direita, e assim teu pai, que vê o escondido, te recompensará. Se a gente se enche de nós mesmos, achando que temos isso, já aquilo, não precisamos mais de nada porque somos perfeitos, nós estamos caminhando para um, né, uma grande desilusão. Assim, ter um caráter, vamos dizer assim, bem desenvolvido, bem aprimorado, é fruto de quê? Da liberdade em fazer o bem. Nós somos chamados a fazer o bem. O cristão é chamado a fazer o bem. No DNA do cristão só existe o bem, só deveria existir o bem. Né? E quando as virtudes humanas são forjadas em nós, ela ajuda o que? A formar o caráter. O caráter que é importantíssimo. É um caráter, aquilo que é próprio, que é peculiar, que é a índole, a gente diz, a índole daquela pessoa tem uma índole boa ou tem uma índole má, o caráter dela. Como é composto aquele caráter, as virtudes, a ausência das virtudes, as pseudo-virtudes que essa pessoa possui, enfim, o que compõe aquele caráter. Em Apocalipse 3, 17 e 18, as Escrituras nos dizem assim, conheço as tuas obras. Então Deus está nos falando agora, conheço as tuas obras. Uns dizem, sou rico, de nada necessito. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Olhe na outra passagem que diz, se teus olhos são sãos, todo o seu corpo será são. Mas se seus olhos estão doentes, todo o seu corpo também estará doente. Por quê? Porque os olhos, eles vão conseguir ver o que está externamente e eles também precisam olhar o que está internamente em nós. Quando os nossos olhos não estão curados, nós vamos ver toda uma realidade de uma outra forma. Né? A gente às vezes constata, preciso melhorar, mas não temos força para melhorar. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha em socorro das nossas necessidades. E ao estudar as virtudes, nada melhor do que o santificador, o Paráclito. Né? Ele que realiza a santificação em nós. Então vem Espírito Santo e vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus esse momento. Esta é a primeira parte desta formação. Nós vamos entrar mais em breve na segunda parte. Então, vamos agradecer este encontro e até a próxima oportunidade. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.